Oi. Boa noite, moçada. Um prazer. Bonita camisa, Fernandinho. O senhor gostou, Ciro? Eu tô aqui achando que eu tô chique pra caramba. Tá. Mas o negócio é o seguinte... É o pijama, não é? É o pijama, é claro. Se não você vou ver, mais incomodar. Eu tô com a calça de lã aqui e uma meinha no pé, porque tá bem fresquinha aqui, viu? Mas o professor Morales quase que estraga a nossa reunião, porque ele fez uma pergunta tão boa e tão perfeita que ele tomou uma série dos assuntos principais, viu, Luiz? Obrigado aí pelo convite, prazer estar aqui com todos vocês, mas o professor Morales, ele tomou os assuntos praticamente todos da gente, mas a gente sabendo que o Ciro é uma usina de conhecimento e pode trazer para a gente muitas informações, e a partir do livro, eu quero dizer, Ciro, que eu comprei o seu livro e fico com inveja, porque o meu ainda não chegou. Está todo mundo na internet, o meu já chegou e o meu ainda não chegou. Mas a partir do conhecimento e das coisas que eu conheço, da relação que eu tenho de acompanhar o seu trabalho, eu ia mexer na área da saúde, mas já estou contemplado com a questão que o professor fez. Eu quero voltar, eu quero falar contigo e perguntar, que eu sei que você domina isso muito especialmente, que é a questão da gente sair dessa industrialização convencional do torneiro mecânico para entrar num processo de industrialização tecnológica digital, na era que nós estamos vivendo. Que é a questão que você chamou lá no início, que me fez ter esperança de novo, quero fazer essa referência mais uma vez, em 2018, quando você saiu candidato, você disse para mim, nós temos que conversar, numa conversa, porque a gente estava batendo papo lá, você disse, nós temos que mexer com a questão da dívida pública do Brasil, temos que acertar essa situação e temos que fazer a tal da engenharia reversa. Eu falei, se você fizer essas duas coisas, eu acho que o Brasil fica um espetáculo. Porque a gente, a China fazer, a Coreia fazer, a turma do zoinho puxadinho, a turma lá, faz e a gente não faz. Por que nós não fazemos? Então, a questão que se coloca, eu sempre coloquei, é por que nós temos que ser mais chiques do que os outros? Por que nós temos que obedecer regras impostas por outros países para nos manter nessa subserviência e nessa necessidade de tecnologia estrangeira? Por que nós não podemos fazer exatamente o que os chineses fizeram, que os coreanos fizeram, que o Vietnã fez agora, e todo mundo fez? Alçou o seu conhecimento, claro, a partir da educação, com grande tecnologia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da engenharia reversa e nesse novo modelo que essa pandemia nos acelera em direção à tecnologia digital. Mário, querido, muito obrigado por tudo, mas especialmente pelo privilégio da sua amizade, que sempre me qualifica muito e me apresenta ao povo mineiro. Basta eu chegar e dizer, sou amigo do Marerinho, já as portas todas se abrem. Uma alegria esse repartir. Menino só me agrada. E a Minas é para isso, é para aprender, né? Agora estou escrevendo um pequeno artigozinho sobre Hélio Garcia, que é uma figura de quem eu fui colega e tal. Eu sou amigo realmente de quase todos, né? Quase todos. Então, veja, eu tenho dito que nós no Brasil, os intelectuais, especialmente, não eu intelectual, mas nós os brasileiros, mas especialmente os intelectuais, temos que tomar muito cuidado com a ciência, que é um valor universal. Porém, a ciência, sendo um valor universal, ela se reflete sobre a observação empírica do entorno, do ambiente onde os cientistas se colocam. O que eu quero dizer? Segue sendo universal a ciência, mas os brasileiros precisamos olhar a nossa realidade com todo o apetrecho científico que o mundo nos oferece, mas com o nosso olhar e com a pertinência dialética com a nossa realidade. Se a gente entender isso, nós vamos lá ao seguinte, você diz, olha, os orientais fizeram engenharia reversa e tal. Deixa eu puxar mais atrás. A tecnologia de foguete dos norte-americanos foi de cientistas alemães, que eles salvaram na derrota do Hitler, salvaram e levaram para os Estados Unidos. Wernher von Braun é o homem que está por trás do Saturno V, que levou o homem à Lua. E então sempre faço o que eu digo e não faço o que eu faço, né? Então, a ideia de que você tem... Mas nós temos no Brasil... Por que eu chamo a atenção dessa coisa do intelectual brasileiro ter compromissos mais complexos do que o intelectual da Europa? É porque a Europa não conhece a realidade brasileira. E eles formulam os pontos de vista científicos e daí derivam as institucionalidades que acabam sendo
engolidas com casca e tudo pelos políticos brasileiros. A lei de propriedade intelectual que o Fernando Henrique fez passar no Brasil é a mais violenta e draconiana e hostil lei de propriedade intelectual do planeta Terra. E não é porque ele é um canalha, entreguista, não é porque ele achou que ser moderno, para o Brasil ser reconhecido como um bom moço internacional, era fazer isso, ou seja, fazer o que eles dizem e não o que eles fazem. Mas eu sou pragmático e sei que não adianta dar murro em ponta de faca. Então eu estou chamando a atenção que a questão do emprego hoje, na Europa, pode-se falar, essa jovem ambientalista, a Greta, está falando despoderadamente em fim do desenvolvimento. Ora, ela é sueca, ela pode falar isso. Embora tenha 1 milhão de migrantes hoje já em vida subalterna nos padrões suecos, nórdicos e tal, mas se falar em não desenvolvimento, os japoneses meio que decidiram sem ordem do governo. Definitivamente não é o nosso caso. Nós começamos a conversa lembrando que tem 100 milhões, metade da nossa população, vivendo na informalidade com R$413 de salário, de renda, por cabeça por mês. Imagina a conta do pré-pago, do ônibus, da comida, do remédio, para fazer frente antes da pandemia. Isso tudo está piorando dramaticamente. Então o Brasil tem que olhar, veja bem, emprego do século XIX, agenda não realizada, reforma agrária. Não um negócio de invasão de terra, isso é bobagem, porque minifúndio também não é a grande questão. Você tem que introduzir novos modos de apropriação da terra, de concorrência cooperativa, altamente tecnologizada, fazer uma publicidade com força de governo da agricultura orgânica para ganhar no mundo essa nova tendência da agricultura, não é, verde, enfim, isso está pensado. Mas há também um emprego industrial tradicional. Não é que no mundo já não se fala mais, embora os americanos estejam ainda debatendo, Trump ganhou a eleição, denunciando o investimento offshore na China de indústrias tradicionais americanas. Mas no Brasil, nós precisamos proteger o que já tínhamos, que está sendo destruído. E aí, veja, eu identifico por números, sem qualquer clientelismo, 4 grandes complexos industriais, em que a questão tecnológica pode ser usada a engenharia reversa, mas no caso desses 4 complexos industriais, o Brasil meio que, pelo menos em 3 deles, já tem uma sofisticação tecnológica bem razoável, que é, primeiro, o complexo industrial da saúde. Ora, eu no livro estou falando que não faz sentido o Brasil importar do estrangeiro 17 bilhões de dólares por ano, a União Federal. Quando você pode chegar no Vale do Mucuri, né, no Jequitinhonha, que é a região mais pobre de Minas Gerais, dada a ferramenta da compra governamental, que é autorizada pelo status ainda existente do Brasil de país em desenvolvimento na OMC, que o Trump está pressionando e o Bolsonaro concorda em revogar, o que é um crime intolerável, vocês congressistas não podem deixar isso acontecer, não é? Pois bem, você bota ali porque a compra governamental é uma distorção de mercado perfeitamente legítima, assim como a quebra de patentes para fins de saúde pública. Mas eu já fiz o levantamento, 80% da propriedade intelectual no complexo industrial da saúde está vencida. Que você copia e cola, que é o que você destaca. Então, próteses, cama de hospital, agora, respiradores, touca de coisa, equipamento de proteção individual, bata, não faz sentido, monitor de internet, que é um rudimento de mecatrônica para medir pulso, né, de tensão e oxigenação do paciente. E aí o fármaco, 85% dos remédios brasileiros têm o fármaco importado do estrangeiro. Essa picaretagem do Bolsonaro, da cloroquina, ele mandou e o Exército Brasileiro comprou, está aí micando, não é, toneladas disso por 6 vezes o preço vindo da Índia. Não é? Veja a aberração que é um semi-elaborado. Complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia. O Brasil está com 1/3 da nossa capacidade de refino paralisados e nós estamos importando 300 mil barris de petróleo por mês, vindo dos Estados Unidos, gasolina, óleo diesel, querosene de aviação e gás de cozinha. Aí a senhora lá de Contagem, a senhora aí de Contagem, onde está a nossa universidade, da periferia, o gás de cozinha passa para R$80 e ela não está entendendo. Por quê? Porque está vindo em dólar para o Brasil e a Petrobras com 1/3 paralisado. Mas isso aqui é o semi-elaborado. Quando você olha para polímeros, novos materiais, fibra, poliéster, PET, o Brasil importa tudo do estrangeiro. Depois o complexo industrial da defesa. Veja, o único setor de alta tecnologia onde o Brasil é superavitário é o setor aeroespacial por causa da Embraer. Entregaram para a Boeing. A Boeing tirou todos os segredos industriais e devolveu o bagaço. Agora temos que ver, talvez tenhamos que estatizar a Embraer
né? Nem que seja para segurar, para depois... Mas, enfim, ela amadureceu 2 projetos à custa de bilhões de reais do dinheiro público e, na hora da onça beber água, nós entregamos o KC-390 e o Crassa Gripen, que foi uma transferência tecnológica completa, que não é muito usual no mundo capitalista, que a Suécia fez da Saab, porque escolheu o Brasil como parceiro estratégico global, para, inclusive, se mudar para o Brasil pela aparência desse acordo. E, por fim, né, o complexo industrial do agronegócio. Meu irmão, você no Triângulo Mineiro tem a produção de proteínas animais e vegetais e o café de Araguari, coisas absolutamente extraordinárias pro mundo, metade dos custos de produção importados do estrangeiro. Qual é o cabimento do Brasil não saber fazer fertilizante? E sabe fazer? Qual é a capacidade do Brasil, a incapacidade de fazer uma linha de defensivos agrícolas de base biológica ou biotecnológica, que tem tudo para o Brasil ser pioneiro no mundo, né, e ganhar esse lugar do terceiro milênio de uma agricultura sustentável, sem transgenia, sem químicos que são mortais, e muitos deles licenciados recentemente pelo governo Bolsonaro. E depois, embora no tempo seja tudo ao mesmo tempo, nós precisamos introduzir a economia digital, a economia pós-industrial no Brasil. Por quê? Eles agora, por conta de lobby americano, estão adiando a licitação do 5G. Mas o 5G, o que é? É uma internet que não tem mais aquele tempo do ping. Quer dizer, o impulso dela é instantâneo, desce para um bilionésimo de segundo. O que quer dizer o seguinte, todos os procedimentos repetidos serão substituídos por algoritmos e robôs. Motorista de ônibus não vai existir mais. Médico vai revolucionar, porque o enfermeiro não é procedimento repetitivo, mas o médico, especialmente o médico de diagnóstico, simplesmente vai ser substituído por um algoritmo que vai ser montado lá no Massachusetts General Hospital, em Boston, e a telemedicina faz a leitura do PET scan, de tudo mais que fizer. Veja o que nós estamos falando. Se médico, que é uma coisa desse nível, imagina o que vai acontecer com as estruturas tradicionais da produção brasileira. E nós nem sequer estamos discutindo isso. Portanto, é necessário assoviar e chupar cana. A agenda do século XIX, a agenda do século XX e a agenda do século XXI.